Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico, para dar continuidade à leitura desta obra, que é A Origem do Direito Sistémico, de Sami Storch e Daniela Migliari. Hoje estamos sob a orientação do nosso querido René Schubert. Muito obrigada, René, pela sua dádiva, pela sua entrega. Recordo que estes encontros estão a ser gravados e mais tarde serão disponibilizados no canal do YouTube da Milton Plácido da Rosa. Faremos pausas para serem colocadas questões, comentários. Também podem colocar questões e fazer comentários no canal do YouTube, que com alguma frequência vamos lá ver e também traremos essas questões aqui para os encontros futuros. Acho que está tudo. René, passo agora para você. Obrigada. Maravilha. Então vamos dar sequência. Eu pude estar com vocês no último grupo, então a gente simplesmente vai seguir em frente aqui. Por favor, Manuela, vamos seguir então com a primeira vivência pública de constelações na justiça. Ok. A primeira vivência pública de constelações na justiça. Nossa, que abertura, quanta receptividade! E todo esse holofote, já na primeira sessão pública? Você não se sentiu pressionado? Não. Senti uma grande responsabilidade e a ansiedade natural de um evento assim, para o qual vinha-me preparando há 8 anos. Quanto ao pessoal do TJ, estavam todos bastante entusiasmados. Na verdade, me senti apoiado. Eles vieram com uma postura muito legal. Filmaram, fizeram reportagem e divulgaram no portal do TJ. O responsável pelas conciliações do tribunal, Pedro Vivas, me deu um apoio moral muito legal. Diante da minha apreensão, ele dizia: "Não se preocupe, vai dar tudo certo. Aliás, já deu. Olha o salão, está tudo lotado." Eu havia convidado as partes de 60 processos. No total, aproximadamente 70 pessoas compareceram, incluindo advogados e servidores. Iniciei com a palestra introdutória, na qual abordei as dinâmicas que acontecem e que causam as dores que as pessoas guardam na alma e que se refletem nos conflitos que existem nos relacionamentos. Mencionei os dramas que se repetem, os segredos, as expectativas que alguém tem em relação ao outro por conta das suas próprias carências, como ficam os filhos na história de casais que se separam, entre outros temas comuns a todas as famílias. Já nessa apresentação inicial pude perceber claramente que as pessoas presentes e que estavam ouvindo tudo aquilo pela primeira vez ficaram emocionadas. Que bela oportunidade para todos! Em seguida fiz uma meditação na qual fui guiando os participantes mediante visualizações com palavras inspiradas nas meditações que o Bert costumava fazer. No momento de pedir para que cada um olhasse a própria família por trás de si, pedi para que olhasse também para a família atrás do ex-parceiro e identificasse as dificuldades que cada um tem com este e como essas questões estão vinculadas às dinâmicas ocorridas com os antepassados. Olhando para isso, pode-se compreender que, ao manifestar aquela dificuldade, cada um está honrando, por amor, os seus pais, avós, enfim, os seus antepassados. Esta mulher entende, portanto,
que é por causa deles, seus antepassados, que ela age igual e não se permite agir de maneira diferente. Então, ela acaba buscando exatamente aquela mesma característica que sempre rejeitou. Nesse momento, pede-se que ela olhe para o parceiro e diga a ele algo como: Obrigado por você estar servindo a essa minha busca. Eu te procurei. Agora reconheço que estou repetindo o que meu antepassado fez. E esperei de você algo que não podia me dar. Eu olhava para os participantes e os via emocionados, muitos deles chorando. Este é um exemplo, mas não uso um padrão único para a meditação proposta em todas estas palestras. Algumas vezes faço meditações diferentes ou uma demonstração relativa a um tipo de emaranhamento e a respectiva solução por meio de um movimento sistémico com representantes. Cada vez é diferente. Então veio a constelação. Depois dessa etapa, fiz uma constelação, que nem foi uma constelação muito aprofundada. Fiz algo num nível que cabia naquele primeiro momento. Foi uma constelação simples, mas que, para uma primeira vez, serviu bem e impactou as pessoas presentes. Constelei o processo de um casal, sendo que ambos estavam presentes e concordaram em fazê-lo. Eles tinham um filho. Foi bem didática para todos que assistiram. Coloquei representantes para o casal e para o filho, que no início estava entre o pai e a mãe. Ambos olhavam para ele, que sofria muito por estar ali. Então fiz uma pequena intervenção. Tirei o filho daquela posição e pedi que ficasse mais distante, olhando para o outro lado e não para os pais. Imediatamente o filho suspirou e disse que nessa nova posição estava bem melhor. O casal, agora, frente a frente, enfim, conseguiu-se olhar. Propus algumas frases para que dissessem um ao outro, até que ambos sorriram e disseram estar se sentindo melhor. Depois do evento, um dos servidores do tribunal que estava presente fez um relatório bem elogioso. Divulgaram o evento no portal eletrónico da instituição e senti-me bem apoiado. Além disso, a aprovação por parte das pessoas que estavam presentes foi enorme. Ouvi comentários do tipo: Nossa, eu nunca tinha visto algo assim. Uma situação em que um juiz olhava para a gente dessa forma. Cada coisa bonita que ele falou, é bem isso mesmo. As pessoas criaram a expectativa de que o juiz vai fazer uma audiência e resolver logo o processo, mas quando demora para se fazer 60 audiências. Ou seja, em apenas uma manhã, elas puderam sentir que seu caso estava sendo visto e cuidado. Sentiram-se atendidas e compreendidas pelo judiciário, mesmo sem uma audiência individual. Algum tempo depois, aconteceu a Semana Nacional da Conciliação, quando pude testar como é a audiência depois de as partes terem participado de uma constelação. Foi ali que fiz a primeira estatística. Enfim, foi realmente um grande momento, esse mutirão. Um instantinho, Manuela. Okay. Obrigado pela leitura até aqui. É muito interessante isso que o Dr. Sami fala, né? Que foi bem simples, né? Foi uma palestra, foi uma visualização e uma constelação essencial, né? Onde o essencial foi visto. Eu lembro que o facilitador, desculpa,
o facilitador estadunidense William Manley, ele fala que muitas vezes as constelações familiares, elas não precisam ser complexas. Elas podem ser curtas, poucos elementos para que o essencial venha à tona. Principalmente em constelações de demonstração, né, que a gente às vezes faz em ambientes sociais, educacionais. Mostrar a essência, mostrar a dinâmica, já leva todos junto e traz efeitos sobre o grupo. Dentro dos ambulatórios de saúde, uma coisa que é muito comum é que nós não temos como dar conta da grande demanda por psicoterapia, por exemplo. E aí, muitas vezes, a gente faz os grupos, né? Óbvio que, em muitos casos, precisariam ter um acompanhamento individualizado. Mas, na hora que a gente cria os grupos, e que, às vezes, em grupos de 15, 20, uma questão é olhada por todos que estão presentes, a gente percebe que certas questões que pareciam gigantescas aliviam. Já é uma escuta, já é um olhar. Ainda não existe uma efetividade, né? Até por causa da alta rotatividade que se tem em ambulatórios de saúde. Mas os grupos são uma solução para a grande demanda que se tem. E eu percebo que é isso que também o Sami estava falando aqui, né? A gente sabe que tem muitas sentenças, né? Muitos processos, e dessa forma as pessoas se sentiram olhadas. Pô, mas René só fez uma constelação, que na verdade ele falou que nem foi tão aprofundada. Sim, o essencial veio à tona. E com certeza pais que têm filhos, e filhos que estão em meio a um litígio, tomam consciência daquela dinâmica. Muitas vezes em consultório, eu trabalhando com pais que estavam em processo de separação, eu fiz exercícios, né? Ora, uma parte, né? O pai, o filho e a ex-esposa. Em outra sessão, outra parte, né? A esposa e representantes para o filho e para o ex-marido. E esse simples exercício já faz com que a pessoa tenha outras perspectivas, né? Se você ainda complementa isso com as ordens do amor, como o Sami fez na reflexão dele, quer dizer, você traz uma nova perspectiva, um novo olhar para essas pessoas que estão tão fixadas no litígio, no conflito, que nessa hora se permitem uma ampliação, né? Então, é muito interessante essa forma de proceder, que também é a forma que vocês vão ver que Mariane Frank procedeu nas escolas, né? Com exercícios pontuais, com meditações, com visualizações, né? E, logicamente, workshops propriamente de constelação depois no espaço adequado para isso, né? Mas a gente percebe esse cuidado e, ao mesmo tempo, esse laboratório, né? Que ainda é um laboratório, né? De experiências, né? O Sami está levantando aqui possibilidades. E, atualmente, o Dr. Sami está falando das limitações também dessas abordagens. Por isso que se fala tanto no IBCF, né, com o professor Renato Bertatti, o professor Inácio, Dr. Sami Storch, a questão das diretrizes, né, para se tornar um constelador familiar, um facilitador de constelações familiares. Quer dizer, o que é necessário, né? Quais são os saberes necessários, quais são os formatos necessários para que se possa oferecer isso para a população de forma adequada, né? Sem que, de repente, isso lese os clientes ou colegas, etc. Né? Alguém gostaria de fazer uma colocação em relação a isso, ou talvez em relação a algum outro ponto que a gente viu recentemente? Por favor, Ronaldo. Não, só vou fazer um comentário sobre como reverbera nas pessoas presentes uma constelação. Na minha formação foi feito um movimento de tomando a mãe para tomar a vida, de das pessoas.
E eu já tinha feito alguns movimentos para mim, no sentido de tomar minha mãe. E aquele dia, assim, estava tendo lá os movimentos da constelação, fazendo. Terminou, eu peguei e falei assim para a professora, nossa, caiu a ficha aqui. Eu vou na casa da minha mãe, vou falar com ela. Falei, se eu vou na casa da minha mãe, eu vou falar com ela, eu vou pedir para ela contar a história dela para mim, ela contar a história dela. Só que como eu estava de moto e ia chover, eu acabei indo embora. Eu só consegui ir, isso foi no sábado, eu só consegui ir na terça-feira. Cheguei na casa na terça-feira, nos cumprimentamos, sentei no sofá, ela veio e sentou do meu lado, que era uma coisa que ela não fazia, e ela falou assim para mim, ela falou para mim, sem eu falar nada para ela, filho, eu quero contar a minha história para você. Foi impressionante. Ela falou para mim, eu não falei nada. Eu cheguei, ela sempre sentava no sofá, eu sentava no outro, a gente ficava conversando de frente. Ela veio, sentou do meu lado e falou, filho, eu quero contar para você a minha história. Mas foi impressionante como, sabe, né? Então, assim, a gente não, as pessoas não conseguem, algumas pessoas não percebem, mas reverbera em todo mundo que está presente. Por isso que as pessoas se emocionaram, choraram, porque é impressionante. Eu tive uma vez um caso de uma pessoa, eu ia fazer um workshop num espaço terapêutico, onde haviam outros colegas, e o workshop ia começar 1 hora, e de repente entra uma colega minha, psicóloga, e ela fala, olha, esse aqui é meu paciente, o nome dele é X, ele não faz ideia do que é constelação, e eu acho que ele seria beneficiado. Ele pode assistir aos processos? Claro, né? Seja bem-vindo. Né? E o rapaz é um rapaz oriental, né? Ficou, né, depois da 1 até as 10 da noite, assistindo as constelações, inclusive se disponibilizou também para estar presente como representante. E aí ele brincou no final. Ele falou, nossa, Renê, eu sou japonês, eu fiquei de olho aberto aqui, o que é isso? Né? Você não sabe nem o que eu estava trabalhando na terapia lá, e, meu, todos os casos que apareceram aqui têm a ver com a minha terapia, né? E assim foi, e meses depois, a psicóloga me contou que aquele trabalho que ele fez, que ele observou, né, as constelações, foi tema de terapia dele durante meses, né? Quer dizer, a constelação dos outros colegas, né? Logicamente, quando a gente faz uma constelação, a gente vai tecendo reflexões, comentários sobre as ordens do amor, pertencimento, hierarquia, equilíbrio de troca. É incrível como impacta as pessoas. E isso que você falou da sua mãe, eu vivenciei várias vezes também na formação, né? De repente chegar em casa e minha mãe já está com alguma coisa na ponta da língua, né? O meu pai, às vezes até um sintoma, né? Do tipo, ó, você mexeu nesse ponto aqui, né? A gente teve, dentro de um grupo de psicologia, a gente teve um trabalho que a gente fez de transgeracionalidade. E teve um case muito engraçado, né, que entra um pouco em contato com isso que você falou, né, entra meio que nessa temática meio que de telepatia, assim, né. A gente estava trabalhando a transgeracionalidade, a gente tinha um colega nosso que era polonês, né, quer dizer, de origem polonesa, né, nascido no Brasil. E ele não sabia nada dos ancestrais dele. E esse curso deixou ele tão impactado que ele virou e falou, olha, estou indo para a Bielorrússia, né? Parte dos meus ancestrais está na Polônia, mas eu sei que a origem da minha família é bielorrussa. E ele foi. Detalhe, o cara não fala alemão, não fala inglês, o cara falava português e era isso, né? Foi. Com mapinha e tal. E aí ele conta que Bielorrússia, né, o pessoal falando russo, e o cara ia na mímica tal, né, procurando o sobrenome, né, através do sobrenome. E aí, num determinado dia, ele se perdeu.
estava no meio de uma estrada, né? Uma estrada bem agrária, assim, fazendas. Ele sentou em cima do carro, era um Jeep. Ele falou que ele começou a meditar, né? Com a árvore genealógica dele em cima do colo. Passou um carro, o carro parou, a pessoa saiu, perguntou se ele estava precisando de ajuda. E aí ele falou, não, né, com as mímicas tal, mostrou a árvore genealógica dele. E aí a pessoa olhou para ele e apontou para um dos sobrenomes. E aí ele, sim, a minha avó tal. E aí a pessoa apontou e fez assim, né? Tipo, esse sobrenome é meu. Bom, resumo, era um primo de quarto grau, terceiro, quarto grau dele. Ele foi com esse cara até lá, descobriu vários ramos da família dele, né? Numa estrada onde ele estava perdido, né? Procurando pelos ancestrais dele. Então, essa história foi uma história que nos impactou bastante pelo fato do cara não falar a língua, não conhecer o lugar, não conhecer a geografia do lugar, e mesmo assim deu match. Quer dizer, mesmo assim ele conseguiu acertar no alvo. Né? Então, a Carla falou aqui, né? A alma sabe. Sim, a nossa alma é sábia. Né? É como um GPS, né? É um GPS que nos conduz no campo. O que a gente precisa é tomar uma decisão. Quando a pessoa toma uma decisão, e o Hellinger tem um conto, né, onde ele fala uma pessoa decidiu saber mais, né, e pega sua bicicleta e vai para o mundo, as coisas começam a acontecer. A pessoa começa a se expor, né, a situações e vivenciar novas coisas, novas situações. Obrigado, Ronaldo, pela sua colocação aí. Né? Alguém gostaria de fazer mais uma complementariedade, trazer mais algum case? Ok. Então, Manuela, por favor, vamos seguir. Esse mutirão aconteceu com as pessoas que tinham participado daquela primeira palestra? Não, somente foram também incluídos outros processos. Mas aquele mutirão de conciliações teve um clima de harmonia e conciliação que, até àquele momento, não era conhecido naquela comarca. As pessoas já chegavam predispostas a fazer o acordo. Chegavam de uma forma tranquila, carinhosa, estavam com o coração desarmado. Aquilo chamou a atenção porque, normalmente, a conciliação é a primeira audiência do processo. E se não houver um procedimento prévio para tentar acalmar as partes, para que comecem a baixar a guarda e facilitar o contacto, elas chegam nessa audiência com muita raiva. É um clima pesado. Dá realmente um grande trabalho, mesmo para um bom conciliador, conseguir que as pessoas se desarmem internamente e, em seguida, tenham um diálogo no qual se predisponham a fazer um acordo. Nesse mutirão aconteceu realmente algo emocionante. Foi altamente produtivo, com um enorme índice de acordos. Os próprios advogados que atuaram como conciliadores voluntários também se emocionaram com tantos acordos bem-sucedidos. Vinham-me contar os casos e ficaram empolgados com a facilidade com que conseguiram resultados tão bons. Além disso, perguntavam-me quando é que iríamos fazer mais mutirões como aquele. Todo mundo ficou feliz. Estrutura para os eventos de constelação no fórum. Imagino que depois disso foi ainda mais tranquilo fazer novas audiências. Sim, aí foi só seguir adiante. Fizemos uma sequência de mais 5 eventos mensais. Depois fizemos um mutirão ainda maior, com 100 processos. Mais uma vez, o índice de acordos continuou a subir. As estatísticas melhoraram e assim continuei fazendo isso na vara de família.
Também houve um momento em que estava como juiz substituto na Vara de Infância e da Juventude, no município de Lauro de Freitas. Lá pude trabalhar com crianças e adolescentes em situação de risco social. Tive a oportunidade de fazer constelações numa instituição de acolhimento, as Aldeias Infantis SOS. Essa foi novamente uma experiência muito bacana, porque o CNJ determina que se façam audiências concentradas, de modo que o juiz faça visitas regularmente a essas instituições, onde deve olhar para o processo de cada menor institucionalizado para que nenhum deles seja esquecido na instituição sem atenção do juiz. O objetivo é, assim que possível, dar um encaminhamento para que eles possam retornar para a sua família natural ou, se não for possível ficar com os pais, encaminhar esse menor para a família extensa, que são os irmãos, tios ou avós. Ou ainda, se for o caso, encaminhá-lo para a adoção. O objetivo é diminuir ao máximo o tempo que cada menor fica na instituição. Existe esse estímulo para que se resolva rápido, evitando que o menor fique mais velho, tornando-se mais dificultosa a adoção. Que casos marcantes você encontrou lá? Então, lá fui fazer essa audiência concentrada e obtivemos um resultado muito legal. Conseguimos dar um encaminhamento muito bom em diversos casos. Alguns deles eram considerados impossíveis ou improváveis. Outros eram um verdadeiro imbróglio. É exemplo de 2 irmãos órfãos que não encontraram uma família que quisesse adotar os 2, pois havia uma família que queria um e outra família que queria o outro. No ano anterior, o juiz havia negado a adoção, pois priorizara os irmãos permanecerem juntos. É o que a lei diz também. Nós constelamos esse caso e ficou clara qual seria a melhor solução, cada um para uma família, e essas famílias deveriam se aproximar e interagir entre si, buscando manter o contacto frequente entre os irmãos. Encaminhamos o processo para a adoção e os irmãos demonstraram-se bastante felizes, radiantes mesmo com a solução mostrada na constelação. Em poucos meses aquela imagem se concretizou e os irmãos foram encaminhados, cada um para a sua família, com residências próximas uma da outra. Teve um outro caso muito marcante de um adolescente de 16 anos que era tido como um caso perdido. Havia uma família de padrinhos afetivos que o acompanhava e que, às vezes, durante os finais de semana, o levava para passear e passear os finais de semana e passar os finais de semana com eles. No entanto, numa dessas saídas, ele foi acusado pela mulher, madrinha afetiva, de ter furtado um casaco. O resultado é que o casal acabou desistindo dele e deixaram de buscá-lo outras vezes. O rapaz havia sido deixado pela mãe na instituição há já alguns anos, ainda pequeno. Na audiência anterior, o juiz chamou a mãe biológica desse adolescente e, na presença dele, perguntou à mãe se não gostaria de ficar com ele. Ao que ela respondeu que não. Mesmo diante da insistência do juiz, ela se manteve firme em sua posição de não querer ficar com o garoto. E isso tudo aconteceu diante dele. Então, a partir desse momento, ele começou a fugir da instituição e a se envolver com traficantes de drogas e outros crimes. Ele realmente estava numa situação complicada. Tinha 16 anos e, pela lei, aos 18, teria de ir para a rua sem qualquer familiar de referência, pois não havia qualquer pessoa disponível que quisesse ficar com ele. Sim, uma situação muito dramática, já que poucas famílias teriam coragem de adotar alguém desta idade.
Era realmente uma condição crítica. Naquela instituição eu constelava com cada uma dessas crianças e adolescentes utilizando o kit de bonecos. Nessas ocasiões, ficava reunida toda a equipe de assistência. Tinham membros da Secretaria da Saúde, Secretaria da Assistência Social, Procurador do Município, Defensor Público e Promotor de Justiça, além da equipe psicossocial da instituição. Ou seja, todos que poderiam ajudar a encontrar uma solução para cada caso. Então comecei a constelar com ele, que inicialmente estava com cara de poucos amigos, nada simpático. Em um determinado momento da dinâmica, estavam ele, o bonequinho dele, junto com a instituição, 2 bonequinhos representando as cuidadoras e os bonecos representantes dos pais dele, posicionados num local mais distante e virados de costas para ele. Então lhe perguntei: para onde seus pais estão olhando? Ao que ele respondeu: estão de costas para mim. Também em constelação com bonecos acontecem movimentos. É possível acompanhar, passo a passo, junto com a pessoa que está sendo constelada. E estão de frente para quem? Perguntei. Ele continua colocando bonecos, posicionando alguns deles deitados no chão, ou seja, pessoas mortas. Pude perceber que os pais estavam olhando para esses mortos. Nesse momento, perguntei-lhe se alguém tinha morrido na família de seus pais, e ele me respondeu apenas acenando positivamente com a cabeça. Continuei perguntando se o pai dele havia perdido alguém. A resposta dele foi: várias pessoas. Os pais dele e meu irmão. Ou seja, havia vários mortos para onde os pais estavam olhando. Daí, pedi a ele: olha para o seu pai. Olha para a sua mãe. O que eles estão sentindo? E ele disse: tristeza. Então perguntei: tem como eles olharem para você? E ele disse: não, eles só conseguem olhar para lá. Ele ficou olhando para essa imagem durante algum tempo, em silêncio, até que fez um movimento com a cabeça, concordando. Então, virei os bonecos representantes dos pais em direção a ele. Pedi que ele olhasse para os pais e dissesse: eu vejo a dor de vocês e vejo como vocês não conseguem olhar para outro lugar a não ser para essas pessoas que morreram. E pude perceber ele se sensibilizando. Ele começou a chorar e disse: eu estou sendo bem cuidado. Vejam, elas estão cuidando de mim, apontando para os bonecos, representantes das cuidadoras. Ao dizer isso, sorriu. Esses movimentos da constelação dão um novo significado à mesma velha história. Às vezes, o mesmo fato que levou a pessoa a passar anos reclamando, ela de repente vê na constelação que as coisas estão dando certo e pode-se ver como uma pessoa de sorte. A partir desse momento, ele quis movimentar o bonequinho dele. Perguntei: para onde seu bonequinho vai? E ele: para ali. E ele mudou de lugar. Onde você está agora? Perguntei. E ele respondeu: eu estou no mundo. Quem é que foi para o mundo assim como você? O seu pai? Ele disse que sim. Então fala para o seu pai: olha, papai, eu vou para o mundo igual a você. E ele falou. Perguntei: tem mais alguém aí?
onde você está? E ele disse: Tem. E colocou outro boneco atrás do dele. Prossegui: Você sabe quem ele é? Ele está bem? Ele está feliz por você estar aí? Ele então respondeu: Sim. E falou que era o padrinho afetivo, que era casado com aquela mulher que não quis mais ele. Entretanto, para ele, aquele vínculo permanecia. O casal havia-se separado e, como a princípio, eram os dois que pensavam em adotá-lo. Depois que a mulher não quis mais o rapaz, a instituição deixaram de fazer contacto também com o homem. Na constelação, ele trouxe a lembrança desse homem. As psicólogas e assistentes sociais se deram conta de que aquilo realmente fazia sentido. No dia seguinte, telefonaram para o homem, o padrinho afetivo, que disse ter passado a semana sonhando com o adolescente e que tinha decidido voltar a falar com ele. Então, foi lá buscar o garoto. Um ano depois, me trouxeram a notícia de que aquele adolescente estava ótimo, voltara a estudar, estava morando com o seu padrinho afetivo e estava feliz. Tudo isso está devidamente documentado. Existem, inclusive, fotos dessa constelação. Até hoje, tenho alguns relatórios guardados sobre esses casos. Só um instantinho, Manuel. Muito bonito, né, essa colocação do Sami, esse case, né, trazido à tona. E a simplicidade, né, como ele foi conduzido, né, para uma pessoa que de repente nem estava tão disponível, mas que da forma dela, talvez pelos machucados, pelas feridas, pelo trauma, pelo abandono, pela exclusão, se permitiu dar mais uma espiada. E essa mais uma espiada mudou todo o terreno, né? É muito comum que, quando a gente trabalha nessas instituições, a dinâmica de exclusão seja o pano de fundo. Exclusão no sistema familiar, exclusão na história biográfica, sentimentos de abandono, né? Então, a constelação, muitas vezes, ela traz tanto a situação tal como ela é, como também os possíveis recursos. Nesse caso aqui, era um padrinho afetivo que ninguém mais lembrava. Vera, por favor. Então, gostaria de colocar a minha questão, que está me angustiando, como aqui tratou de criança e da legislação que atende criança. Então, a minha pergunta, que eu queria repetir com você e com o grupo, é sobre a discussão sobre a homeschooling no Brasil, que é mudança de lei. Né? Porque, assim, como visão sistêmica, primeiro pensamento meu é as crianças é assunto dos pais, então não temos que interferir. Por outro lado, eu já vi pessoas defendendo a homeschooling de forma muito, muito interessante. Mas, por outro lado, já via uma deputada falando sobre o perigo de trabalho infantil e de abuso, a homeschooling ser usada para encobrir isso. E uma outra questão que eu fiquei pensando é sobre a desvalorização da escola pública, né? E, de repente, uma porta de entrada para isso ficar, se não tão importante, e aí abrir mais espaço ainda para trabalho infantil e tal. Então, a posição nossa, assim, como está vendo aí abaixo-assinado, todo o movimento a favor e contra, né? A posição nossa como um olhar sistêmico, qual seria o posicionamento mais adequado. Porque se você olha individualmente, cada criança é assunto dos pais, mas se olha para o todo, para o Brasil, para as crianças, né? E aí me balança, entendeu?
É essa a minha questão. Sim. Vera, eu vou te responder, porque é uma questão que eu vejo muito no meu consultório. Logicamente que eu vejo da perspectiva particular, né, de pessoas que têm condições, né, de muitas vezes ter um tutor escolar em casa, né, e nesse caso eu nem chego nisso que você fala, do trabalho infantil, né? Mas eu vejo uma coisa positiva em quadros extremos de inadequação social, autismo, síndrome do pânico, quer dizer, uma etapa da vida da criança onde o homeschooling surge como um recurso. Mas eu não sou a favor do estabelecimento do homeschooling como uma regra, né? Você pode escolher, ou você vai na escola ou você faz homeschooling. Não, a escola ela é o ambiente de socialização secundária. E a gente sabe que a criança vai aprender na escola coisas que ela não vai ver em casa, né? Ou, às vezes, ela vai conseguir dialetizar coisas difíceis que ela vê na casa dela, na escola. Às vezes, até encontrar recursos na escola para saber lidar com o difícil que acontece em casa. E aí eu não... Na escola que vai aparecer o problema, né? Sim, que grita, mas não que o problema seja da escola ou na escola. Sim. Mas, sim, manifesta, e nesse sentido, os professores, os assistentes de aula, tal, como profissionais fundamentais de percepção do tecido social, né? E, logicamente, eu acho que o que você traz é uma temática muito mais profunda, que é a educação no Brasil, né? Quer dizer, qual que é o lugar, né, da escola, e sim, agora eu falo da pública, no Brasil. Que lugar é esse? E na hora que eu falo de homeschooling, ou de eu falar de outras coisas, sim, como eu não estou, talvez, entrando na exclusão do ensino de educação do Brasil, reforçando uma exclusão. E agora eu vou lembrar uma coisa que o Peter me ensinou, né? Naquele módulo História do Brasil, ele falava muito disso, que a escola, por séculos, ela foi proibida no Brasil. Foi proibida pelo Vaticano e por Portugal e por Espanha, né? Porque aqui era extração, né? Quem tinha acesso à escola era exatamente pelo viés do homeschooling, da tutoria, os portugueses, né? Os senhores de engenho, pessoas com muito dinheiro, geralmente de fora, tinham esse acesso. Os jesuítas começaram um trabalho de educação com os indígenas, com os nativos brasileiros, e, se eu não me engano, em 1700, veio uma ordem régia do Vaticano para que eles se retirassem e parassem com isso. Ou seja, por várias vezes, os movimentos de educar no Brasil foram cortados. Eu não sei o que aconteceu aqui. Alguma coisa mudou aqui. É só comigo ou é com vocês também? Para mim também, apareceu uma página em branco. Eu estou vendo você e uma página em branco. Espera aí. Voltou. Voltou. Ok. Normal. X. Né? Apareceu o nome de uma pessoa que nem está aqui, que é a Carla. Eu não sei. Não sei o que é isso. Né? Bom, em todo caso, né? Ou seja, o quanto, sim, talvez o homeschooling é um recurso para casos específicos, e o quanto não esse movimento ele traz um movimento antigo de exclusão da educação ou do acesso à educação para aquelas camadas que mais precisam dela, né? Porque agora, de repente, eu psicólogo, vou falar: pô, Renê, mas a pessoa tem síndrome do pânico, tá? É importante homeschooling. Concordo, mas pontualmente. Eu não concordo com uma criança que só vai fazer homeschooling.
tem que ir para a escola, sim. É lá que ela vai aprender habilidades socioemocionais. Senão, você vai perpetuar um quadro clínico nela. Né? Você vai falar, ó, você vai ficar o resto da vida dentro da tua casa, né? Aprendendo e trabalhando da sua casa, porque você é sensível demais para ir para fora. E essa interpretação também não é adequada, né? Sim, a escola é difícil, sim, alguns meios sociais são difíceis, mas é exatamente pelo enfrentamento dessas realidades que a gente consegue evoluir como cidadão e como sociedade. E fato, se nossa escola pública está tão defasada, a gente está em ano eleitoral, é pauta, né? Não homeschooling, não, vamos consertar a escola que a gente tem, gente. Né? Vamos dar força, o que precisa? A gente sabe, tem professor, mal pago, mas tem professor. Mas a gente sabe, o repasse da saúde, da educação não acontece. E toda vez que surge um novo político, vão ter cortes na educação. Eu não sei nem de onde eles cortam tudo, porque toda vez falar corte na educação, eu falei, mas vai cortar onde? Né? Então, eu acho que é uma temática assim, de sim colocar o homeschooling como uma possibilidade para casos específicos, mas continuar mantendo o incentivo para a escola pública, né? E talvez até falar esse dinheiro que iria para um tutor do homeschooling para os assistentes de sala, né? Ou então acompanhantes terapêuticos dentro das escolas, né? Que isso é um recurso que as escolas particulares têm e que as públicas não conseguem, porque falta recurso. Sim, mas as discussões que eu tenho visto não é em termos de crianças com necessidades especiais, é com o discurso que chega a mim, é o direito dos pais de gerir a educação do filho. Que aí eu volto à minha primeira colocação, né? Como pais, os filhos é dele, tudo bem. Sistemicamente, eu acho até que dá para respeitar. Porém, quando você olha o campo da educação do Brasil, que a coisa complica. Além dos dois casos, né, de pedofilia, ficar escondido, e ser um álibi, né, para esconder, e de trabalho infantil, aí essa questão mais ampla, como eu coloquei, de desvalorizar a educação que já está desvalorizada, e daí não ter esse direito à grande maioria das crianças, que a população é pobre. Então, a pergunta é, a gente sistemicamente, né, com uma postura sistêmica, ser adequado, aí tomar uma posição nesse sentido. Eu acredito que sim, né? Partindo do princípio que os pais são responsáveis, sim, pela socialização primária da criança, mas os pais não podem também ser responsáveis pela educação secundária, né? Porque aí eles privam a criança de outros aprendizados que em casa não são possíveis, né? Então, se a gente pega a questão da pedagogia sistêmica, a escola ela representa aí o círculo do social, do sociocultural. Ah, mas o pai ele pode decidir o que ele quiser em relação aos filhos. Tá, então essa criança não vai ser um ser social? Ela não vai se expor, não vai se frustrar? Eu estou com uma situação assim agora, com orientação a pais, né? Porque os pais interferem, às vezes, de maneira negativa na escola, né? Em conflitos que acontecem dentro da escola, que você precisa deixar o coordenador, o mediador, o professor resolver e dar apoio para esse profissional para resolver, né? Não litigar contra a escola, porque o tempo todo está se litigando contra a escola. Sim, a criança ela vai se defrontar com coisas desagradáveis na escola, principalmente porque ela vai ser frustrada na escola. É um pouco aquilo que o psicólogo Léo Freiman fala do complexo de ditador, né? Que hoje a gente tem pequenos ditadorezinhos, né? Que tem tudo à disposição, né? Que os pais
por trabalharem, né? Tem seu motivo, né? Se sentem culpados, tal, mas dão tudo para essa criança, menos o não. Não dão não, não dão disciplina, não dão corte. E aí, quando o professor faz isso, porque é necessário, né? São 40 alunos em sala de aula. Ai, você está destratando o meu filho. Não, não, não. Disciplina não é destratar o filho, né? E o que a gente tem percebido ultimamente é uma sensibilidade exagerada a limites. Limites que são dados, sim, por professores, por escola, e para isso, sim, terapeutas sistêmicos colocam a escola como hierarquicamente importante. Os pais, sim, vão conduzir muito da educação religiosa daquela criança, se a criança tem acesso à internet ou não, se a criança vai ser vegana ou carnívora, tem muitos assuntos aí. Mas dar o poder aos pais para decidirem se a criança pode ir para a escola ou não, eu acho que aí é você tirar um direito deste futuro ser humano. Não, mas eu vou dar um tutor para ensinar ele. Aí tem a outra questão que você está falando, né? Porque, tá, eu ponho um tutor, então eu não confio no sistema educacional. Quer dizer, qual que é o contexto? Né? E É exatamente existem... isso. Sim, sim. Exatamente isso. É uma desvalorização do contexto educacional, né? E aí as pessoas alegam socialmente, vão pôr na aula de música, no futebol, no catecismo, que teria esse convívio social, né? Mas a minha angústia é, né, gente, como numa visão sistêmica, né, não está indo contra a lei sistêmica ao questionar essa legalização aí do homeschooling aberta, assim, né? Deixa guardar as coisinhas de presente. Em relação a gente passar por cima do direito dos pais, né, sistemicamente, que é o principal responsável, educador da criança. Era isso, mas eu gostei da sua colocação, agradeço, Renan. Eu acredito que aí entra uma coisa, Vera, que nós, como psicólogos, muitas vezes a gente vai entrar em embate, né, com os pais, e o que a gente pode fazer, porque em certos casos vão aparecer casos grotescos, é falar, olha, a minha posição como profissional é esta. As consequências para o seu filho possíveis serão estas. Mas é seu filho. A decisão é sua. Né? Mas, às vezes, desenhar um pouco para os pais o quadro. Né? Porque muitas vezes eles não têm a visão total da decisão deles. Às vezes é uma decisão parcial, momentânea, emotiva, e o profissional ele vai falar, olha, você... Logicamente, a gente não pode falar se você está fazendo uma grande cagada, mas a gente mostra quais vão ser as consequências a médio e longo prazo para o seu filho se você tirar ele do convívio com as pessoas. Ah, mas meu filho é muito inteligente. Não é isso que está se colocando. Né? É a questão da instituição, né? Que é uma segunda casa, né, das crianças, e eu vejo como segunda casa principalmente pelo desenvolvimento social. Né? Eu sou a favor, sim, de crianças especiais irem para a escola normal, né? Até para elas serem incluídas na sociedade como qualquer outra criança. Né? Vão ter dificuldades? Sim, vão ter dificuldades. E para isso a gente tem que procurar profissionais que auxiliem nesse processo. Né? Ah, mas a escola não está conseguindo. Sim, a escola está defasada há décadas. Né? Desde que a gente falou do processo de inclusão, né, de crianças especiais na escola normal, infelizmente não se preparou a equipe docente para receber essas crianças. Né? E hoje se tem algum currículo para isso, mas
falta muita coisa ainda para instrumentalizar o professor em sala de aula com essas crianças. E a gente também está falando não só de crianças especiais, mas crianças carentes, crianças que não têm o que comer, crianças que vivem a violência social todos os dias e vão reproduzir ela dentro de sala de aula, na frente do professor. Vão expor os colegas à violência, vão levar arma para dentro da sala de aula, vão levar droga para dentro da sala de aula. Sim, essa é uma realidade. Isso não, a gente não precisa ir para uma região paupérrima, isso aqui está aqui em São Paulo. Você não precisa procurar muito, né? Agora, eu sou contra a escola? Não, de forma nenhuma. Pô, Renê, mas a escola está toda zoada desse jeito? Sim. E fomos nós, né, que também deixamos ela assim. E somos nós que somos agentes de transformação também. Né? Eu sempre lembro daquele filme, se eu não me engano, com a Michelle Pfeiffer, Mentes Perigosas, né? Que é uma história verídica, né, de uma professora que vai para uma escola, para um gueto, né, de crianças afrodescendentes, num bairro negro nos Estados Unidos, e passam para ela a turma mais difícil, ou seja, de marginais que não querem ensinar. E aí essa professora, né, loira, de olho claro, toda modelinho, percebe que o que une todos eles é o rap. E aí ela vai por aí. Ela vai pegando o rap para ensinar literatura. É muito interessante esse filme, porque esse filme ele fala da exclusão, ele fala da violência social escancarada, ele fala da segregação. Ele fala de uma pessoa que, apesar disso, fala, não, eu vou dar aula. Então a gente precisa disso, a gente precisa de pessoas que incentivem os professores que estão lá na linha de frente, são como soldados nas trincheiras, estão lá na linha de frente, estão dispostos. Agora, na hora que eu falar, mas isso daí não deu certo, vamos para o homeschooling, eu vou destruir todo um sistema, toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura, e agora eu não vou falar Brasil, mundial, que comprovadamente funciona. Agora, não, que o homeschooling é melhor. Em certas situações eu concordo que é necessário, mas não pode se derrogar o sistema educacional. Ele deve permanecer. Visão de psicólogo, de parente, de família, né, de pai, né? A escola é necessária. Pode fazer uma provocação? Vai lá, Ronaldo. Como dizia o Bert Hellinger, tudo está a serviço de algo maior. Talvez esse movimento seja para que algo maior aconteça e essa história de exclusão, de não deixar ter educação, não deixar ter formação, faça o Brasil se movimentar no sentido de educação de qualidade, né? Pode Talvez ser. um movimento. Porque eu também não concordo com o homeschooling da forma discriminada. Sim, pode ser que seja talvez um sintoma, talvez uma repetição, né? Porque a educação por várias vezes ela foi deixada de lado mesmo, né? Assim como a saúde preventiva, né? Muitas vezes deixada de lado aqui. A gente sabe que assim nos tornamos mais facinhos politicamente, né? Somos mais facilmente direcionados, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitos movimentos poderosos de educação aqui no Brasil, né? E a gente tem N casos, né? Dentro da pedagogia sistêmica, eu conheci professoras que saem de cidades grandes no interior aí do Maranhão, da Bahia, pegam um ônibus 2, 3 horas e vão dar aula num casebre para as crianças da zona ruralista, né? Cada um de uma idade, mas elas vão lá para alfabetizar, né? E isso é muito valorizado pela comunidade que não tem nada. E geralmente esses casebres são feitos pela comunidade para que seus filhos possam ter acesso ao mínimo de educação, né? E a gente está falando daquilo que muitas vezes se fala, não, mas esse é o povo ignorante. Mas o povo é ignorante, mas o povo não quer permanecer na ignorância, não quer que seus filhos permaneçam assim.
Eles querem que haja evolução, eles querem que haja movimento. E eles fazem acontecer. E o Brasil tem vários exemplos de gente que faz acontecer, né? Mas, anotada a tua provocação, Ronaldo, é um movimento, né, sistêmico, né, que a gente está vendo aí na educação, né? E eu acho que faz tempo já que a gente precisa movimentar isso, né? Eu não sei se você acompanhou, Vera, mas a gente tentou, nos últimos 10 anos, emplacar movimentos de pedagogia sistêmica aqui no Brasil, em São Paulo, e tem muita resistência, né? Por parte dos professores, por parte dos pais, por partes da comunidade, porque a educação aqui no Brasil é uma questão. Logicamente, a gente não vai desistir por causa disso, a gente vai continuar. A gente sabe que tem força isso. A Angélica Oliveira, toda vez que ela veio aqui para São Paulo, ela deu aulas gratuitas, tanto no colégio arquidiocesano, quanto em outros colégios públicos também, né? Mostrando, demonstrando as ordens do amor, através de exercícios, através de constelações, né? Os movimentos da alma são lentos, né? Mas sim, temos que debater. Temos que nos inconformar também, né? E aí talvez não seja uma postura do facilitador de constelações, mas seja uma postura meio Paulo Freire, meio da psicanálise, de não nos conformarmos com as coisas como estão. Então, como cidadão, né, como uma cidadã, eu acredito que a gente tem que tomar uma posição, né? E aí entra o conflito em relação à visão sistêmica, né, de que vê a justa razão dos dois lados e tal, né? Por isso que, para mim, é claro, em relação a cada pai que está reivindicando isso, tudo bem, só que esse direito que estão querendo acaba ferindo, é um caminho para ferir o direito da grande maioria. E por isso que eu penso que se a gente não toma posição, vira uma omissão, né? Sim, sim, concordo. E sim, você pode se posicionar, né? A gente aceita que isso existe, mas a gente não concorda, né? E a gente pode falar nossas razões de não concordância em relação a isso, né? E debater isso. Vera, você está com a mão levantada, por favor. Não sei se você quer abrir o microfone, se quer colocar aqui no chat. Eu não sei, Manuela, se ela colocou algo no chat. Pronto, abri o microfone. Ah, ok. Boa noite para todos. Olha, vocês estão falando talvez algo assim maravilhoso. Eu tenho 2 netinhos que estão numa escola ali é São José, é o continente ali de Florianópolis, né? Certo. E eu conversando com a coordenadora, tudo, e ela me falando que eles têm orientação sistêmica, que eles param algumas vezes assim por mês, né? E eles têm todo um aprendizado, uma troca, e eles tratam assim as crianças. E eu falei, meu Deus do céu, porque né, eu sou lá de São Paulo, né? O meu neto, né? A minha netinha estudando numa escola que tem esse pensamento, eu achei tão grande, achei tão importante, eu me achei importante, né? E é uma escola assim que não tem paredes, não tem portas. E eles ficam no espaço deles, é um espaço que tem fantasia, que tem teatro, que tem aprendizado, e a professora muito junto, e a pessoa que ajuda a professora, e essa coordenadora, assim, a gente falou com lágrima nos olhos, de ver que nós duas conhecemos alguma coisa sobre a pedagogia sistêmica, né? Olha que coincidência maravilhosa.
sim, sim. No sul do Brasil, a gente tem muitos movimentos, em Curitiba, Florianópolis, a gente tem muitos colegas lá desenvolvendo esses trabalhos. Que bom, né, que você se deparou com isso, né? E isso com certeza traz um oxigênio, respira as relações no meio pedagógico também. É verdade, é verdade. Eu fiquei super feliz. E minha filha e meu genro também conhecem. Mas colocaram nessa escola por causa desse jeito de ensinar, de ter a pedagogia, mas nem sabia que era sistêmica. E agora é que eles estão percebendo, né? E as crianças estão super engajadas e eu tenho um netinho que não queria saber de comer, né? Já até levei ele para vários grupos aqui da gente. E ele quer leite, né? Ele mama um pouquinho no peito e um pouco na mamadeira. E ele está começando a comer lá na escola. E a professora fala, nossa, hoje ele comeu 5 grãos. E aí conta para minha filha. Ele vê os amiguinhos sentadinhos assim na mesa, ele senta também e pede para pôr no prato dele. E ele come um grãozinho e tal. Começou a mastigar, ele não mastigava de jeito nenhum. Eu até constelei ele. Mas agora ele está, assim, se enturmando, ele se sente um igual, ele não fica assim na sala obrigatoriamente, ele sai, volta, e está começando a comer. Olha que incrível. Que bom, que bom. Que bom que ele tem esse espaço, né? É Esse espaço de verdade. construção. E realmente começa com um grãozinho, né? A escola é fundamental porque a criança se espelha nas outras crianças e vai para a socialização, vai para um aprendizado diferente. Isso mesmo. Ele vê os outros amiguinhos e ele também está. Às vezes ele põe a colher na boca, mas quando chega na boca, não tem mais grão, né? Uhum. Não tem coordenação, né? Ele tem 1 ano e pouco. Mas ele está olhando os amiguinhos que já conseguem, né? E ele está experimentando. Bom. Legal, obrigada. Obrigado, Vera. Eurico, por favor. Bom, só gostaria de fazer uma consideração. Embora a gente trabalhe nessa postura sistêmica, nessa visão sistêmica, a gente esteja aqui toda semana dedicando o nosso tempo para esse estudo, para esse conhecimento, eu penso assim, que se a gente tiver que escolher entre a postura sistêmica dessa decisão da criança ficar com os pais, ou se a gente tiver que escolher para aquilo que é melhor para a criança, a gente tem que optar pela criança. Porque existe um papel maior de proteger aquele que às vezes não tem essa capacidade naquele momento de fazer isso por si próprio. Concordo plenamente que em questões de adoção, em questões desse sentido, o melhor para a criança é junto à família de origem. Mas não penso assim que dentro de uma decisão dessa, que vai excluir a criança de um ambiente de aprendizagem, em que ela possa experimentar essa realidade social e que a gente tenha que, talvez a gente tenha que, em algum momento, a gente abandonar essa postura sistêmica para que a gente possa proteger a criança. Se a gente tiver conhecimento como terapeuta, por exemplo, de um abuso para uma criança dentro do ambiente familiar, o que é melhor? A gente manter a criança dentro desse ambiente ou a gente ter uma postura de cidadão, de pessoa humana e buscar, de alguma forma, proteger essa criança da situação de abuso. Eu acho que algumas vezes a gente vai ser confrontado nessa postura sistêmica que a gente traz tanto para a nossa vida, mas aí a gente tem que pensar em qual que é o benefício maior e qual que é o mal menor. Só provocar essa reflexão aí no grupo. Sim, sim. A criança, querendo ou não, é o futuro, né? Sim. E o futuro sempre tem precedência.
Sim. em relação ao passado. Então, sim, Perfeito. é uma postura. Acho que a gente não está fechando, né, nada aqui, Eurico, Vera. A gente está Não. debatendo, né? Eu gosto dessa questão da provocação, quer dizer, sim, manter a sua postura, né? Deixar claro para os pais, sim, que eles têm possibilidade de decisão, mas que essas decisões têm consequências, e às vezes funescas para essa criança, né? E muitas vezes os pais não estão olhando para essa decisão. As crianças que eu tive, que eu vi que fizeram homeschooling por questões psicológicas, psiquiátricas, perderam muito socialmente, né? E a gente pôde ter esse feedback depois de anos, né? Que faltou isso e elas ficaram mais dentro da concha delas. E se de repente tem uma situação como a Vera colocou aí, dessa criança estar de repente sendo usada, né, por um trabalho escravo, ou talvez sofrendo serviços, a morte é uma possibilidade, né? E qual que é a corresponsabilidade aí da sociedade nossa em relação a isso, né? Então, sim, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança tem o direito à educação, né? E educação na escola, né? Com crianças de outras cores, outras raças, etnias, religiões, culturas. É isso que faz a gente crescer, né? Nós sabemos disso que a gente é adulto, né? Mas tem vezes que a gente percebe que certos pais querem criar uma coisa meio igualzinho, tal, controlar o processo. Não dá para a gente controlar esse processo, não. Não. A não ser que seja uma ditadura, e aí a gente volta para o Pink Floyd, né, o The Wall, todas as crianças caminhando em direção ao moedor de carne, né? Que aí você tem aquela visão da escola como simplesmente uma imagem apenas pode ser reproduzida. É uma ditadura educacional. Obrigado, Vera, pela provocação. Continue provocando, né? Sempre importante. Obrigado, Eurico. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Vera. Manuela, passo para ti a palavra, né? E acredito que hoje a gente já vai encerrar. Tem aqui uma colocação da Helena Júlia e outra da Carla. E a Helena colocou assim: para onde esses pais estão olhando? E a Carla colocou: a própria pandemia mostrou isso. Sim, que a gente viu, né, que as crianças tiveram homeschooling e que ficou uma defasagem. Na verdade, eu estou vendo essa defasagem agora, tá, Carla? Que eu estou fazendo um trabalho com uma escola exatamente com habilidades socioemocionais. Perdoem a palavra, mas assim, parecem bichinhos, né? E eles precisam reaprender, né? Como que fazia na escola, o respeito com o coleguinha, a questão do toque, a questão do contato, né? Então, sim, tem que porque é um trauma para o adulto. Foram 2 anos, né? E aí é o suficiente para se estabelecer um padrão, um novo padrão, e a gente tem que reaprender, né? Reaprender. Nós, como adultos, conseguimos falar de híbrido, mas para criança, e isso tudo tem que ser educado, ensinado, né? De preferência, trabalhar a corporalidade da criança, né? Como que ela tira experiência disso. É uma profissional. Pode falar, Carla, por favor. Colocar uma coisa assim que eu estou observando, eu trabalho na área da saúde, e a gente ficou 2 anos praticamente sem ter criança, porque elas estavam tão isoladas que nem doente elas não ficavam.
Porque até esse processo é importante para o nosso sistema imunológico. Nosso corpo ele é tão perfeito que até para a gente criando essa imunidade toda, a gente também tem que se expor, né? E esse processo de reclusão, a gente está observando na área da saúde hoje. As crianças, esse ano, estão adoecendo de uma forma. Eu moro numa cidade interior, não acho pediatra disponível. As doenças respiratórias estão mais graves. Isso não é oriundo dessa cepa do Covid que está em andamento hoje, que é uma cepa mais fraca, mas eu acredito que é mais oriundo dessa reclusão, das crianças não terem tido contato com doença mesmo, sabe? Essa questão. Então, a escola, ela trabalha tudo, ela trabalha ela reforça o nosso sistema imunológico, ela reforça o nosso sistema psicológico e o nosso sistema de relacionamentos, né? Então, é bem mais profunda a questão, não é só uma questão ali de pai querer isso ou aquilo, né? Uhum. Sim, exato. Obrigado, Carla, pela sua colocação. Manuela, por favor. Pois foi aqui um encontro muito participado. Continuávamos aqui durante mais tempo, mas vamos terminar por hoje. Muito obrigada, René, pela sua prestação, pelo seu cuidado, por tudo aquilo que tem partilhado connosco. Obrigada a todos pelas colocações, pela participação. Desejo-vos uma boa semana e até à próxima terça-feira. Muito obrigada e muito boa noite a todos. Gratidão, Tchau, boa pessoal. noite. Boa noite. Boa noite. Beijo no coração. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Dá licença. Boa noite, Obrigada. pessoal. Boa noite, boa noite. Obrigado, gente.